Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 5 e 6 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Amém? Lembrando sempre que a versão que usamos, Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se e ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra, e ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, diz, e mostra ao sacerdote e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam conduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando lugar por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, perdoados estão os seus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor dizia: Hoje vimos prodígios. Passadas essas coisas, saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse: Segue-me. E ele levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para buscar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe: Os discípulos de João, bem como dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações aos teus. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, disse: Podeis fazer jejuar os convidados do casamento enquanto está com eles o noivo?
Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e rompendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Agora o capítulo de número 6, irmãos. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram, procurando ver se faria. Os escribas e os fariseus observaram-lhe, procurando se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem o que o acusar. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; André, seu irmão; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, e encontraram-se muitos discípulos e grande multidão do povo, e toda a Judéia de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. E vieram e ouviram para serem curados de suas enfermidades, e também os atormentados de espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados agora os que chorais, porque que a vez de rir. Bem-aventurados sois vós, quando os homens odiarem, e quando os expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os pais com os profetas, os vossos pais com os profetas, os seus pais com os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vós que quando todos vos louvarem, porque assim procederam os pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, ai de vós outros que ouvis, amais vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate na face, oferece-lhe também a outra, e aos que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá ao que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem para quem vos faz o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois é benigno até para com os ingratos e maus.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não serem condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhes também uma outra parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês o teu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu lhes mostrarei a quem lhe é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profundamente a vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sem alicerces e, arrojando o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, meus irmãos, nós temos aqui, vários episódios, do ministério de Jesus, como a pesca maravilhosa, o chamado dos discípulos, curas, milagres. E nós temos também aqui no capítulo 6 um pouco do Sermão da Montanha também, que é relatado mais intensamente em Mateus capítulo 5. Mas eu sempre vou colocar as referências cruzadas para que vocês também possam conferir. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos que deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos também possam se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito, possam também compartilhar esse vídeo aí com mais e mais pessoas, para que mais ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, ouçam a palavra de Deus.